O departamento médico do Internacional confirmou que Taison teve uma lesão muscular na coxa direita na partida contra o Atlético Goianiense. E com isso, Aguirre precisará mexer na equipe. Maurício deve ganhar uma vaga entre os titulares, mas isso já era algo que estava na cabeça de Aguirre mesmo antes da lesão do capitão. Tem disputas por posições nas laterais e também no setor do meio-campo, e que Aguirre já pode colocar em prática no próximo jogo contra o Sport. Vamos nessa, gente. Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos falar sobre essa notícia da quarta-feira, que é a lesão de Taison. O Internacional confirmou, através da sua assessoria de imprensa, que Taison teve uma lesão muscular na coxa direita. Isso foi na partida contra o Atlético Goianiense. Vocês se lembram que ele saiu e deu vaga para o Palácios? E saiu, inclusive, dizendo que havia sentido a mesma lesão que sentiu antes, durante o Campeonato Brasileiro, na partida contra o Atlético Mineiro, lá no início da competição. Pois é, o Taison teve a mesma lesão que ele teve antes. E isso gera uma certa preocupação entre as pessoas, os profissionais do Departamento de Futebol do Internacional. Porque Taison teve, em menos de 2 meses, 2 lesões muito parecidas, ou 2 vezes a mesma lesão. Será que é alguma questão de preparação física? Será que é alguma predisposição do Taison à lesão? Algo que ele não teve durante toda a sua carreira? Será que ele voltou antes do tempo da sua primeira lesão? Vamos lembrar que ele tinha a previsão de retornar em 4 semanas e voltou em 3. Será que foi por isso que ele se lesionou agora novamente? Bom, questões que estão na cabeça das pessoas do desempenho, das pessoas da preparação física, do departamento médico, do departamento de fisiologia do Internacional, que precisam entender o que aconteceu com o Taison para que ele, em um período tão curto, desfalque por 2 vezes com a mesma lesão, e que é uma lesão que não é tão simples, uma lesão muscular de grau 2 na coxa. Bom, com isso, o Taison fica de fora por 3 semanas das atividades no CT Parque Gigante e também das partidas do Internacional. Só que isso não significa tantos jogos de desfalque do Taison, porque o Inter tem 2 semanas sem jogar antes da partida contra o Sport Recife. Então no jogo contra o Sport com certeza ele desfalca. E aí vai faltar 1 semana de recuperação para ele. A tendência é que ele fique realmente de fora da partida contra o Fortaleza, que é no dia 19 de setembro. E aí para o jogo subsequente ele volte, o Taison, ainda assim podendo, quem sabe, acelerar o processo de recuperação para jogar contra o Fortaleza. Mas não é a tendência. Então, se em outros momentos uma lesão muscular de grau 2 significaria perder 7, 8 jogos, agora para o Taison ele vai perder no máximo 2, o que é uma boa notícia, entre as piores para o torcedor do Internacional. Quem joga no lugar do Taison é o Maurício. O próprio Diego Aguirre, que chegou no Internacional, fixou o Maurício como substituto do Taison. Porque vocês lembram, quando o Diego Aguirre chegou em Porto Alegre, o Taison já estava lesionado. E aí ele coloca o Maurício como um meia, como camisa 10 dele no início da trajetória do Diego Aguirre aqui no Internacional. E agora com a lesão do Taison ele deve fazer o mesmo. Inclusive, a tendência é que o Maurício ele fosse titular do Internacional, ou pelo menos brigasse por uma posição no time titular do Internacional, mesmo se o Taison não tivesse se lesionado. O Diego Aguirre elogiou muito as atuações do Maurício. A atuação do Maurício, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Diz que é um jogador com muita qualidade técnica, com muita inteligência tática. E se o Taison não tivesse se lesionado na partida contra o Dragão, provavelmente o Maurício brigaria por posição com o Patrick, que é um jogador que está abaixo do rendimento que todo mundo espera dele. E o próprio Diego Aguirre admite isso. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Aguirre disse que o Patrick está passando por uma fase de atuações irregulares. Que no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Patrick foi muito bem, fez uma partida perfeita. Só que nos jogos após a partida contra o Flamengo, o Patrick teve um desempenho um pouco abaixo. Contra o Fluminense, contra o Santos e agora também contra o Atlético Goianiense. E por isso se cogitava que o Patrick talvez pudesse deixar o time do Internacional para a entrada do Maurício. Não é exatamente o que vai acontecer, porque agora o Maurício vai entrar no time exatamente na vaga do Taison, que está lesionado. Mas ainda assim, olho no Patrick, que está abaixo ao longo dos últimos jogos, vai buscar uma recuperação nesse período de preparação antes do jogo contra o Sport, e se ele não se recuperar, vai vir Gustavo Maia babando, vai vir o próprio Palácios babando. Vocês vão me perguntar por que o Palácios não vai ser o substituto do Taison? Por 2 questões. Uma delas, o Palácios está suspenso. Não joga a partida contra o Sport porque ele levou o 3º cartão amarelo contra o Atlético Goianiense. E o segundo é que o Palácios está abaixo do Maurício nessa hierarquia, mesmo sendo ele que entrou na vaga do Taison na partida contra o Atlético Goianiense. Vai ser o Maurício mesmo, pelo que elogiou o Diego Aguirre.
Existem outras brigas por posição ainda no time titular do Internacional, e são questões que o Aguirre vai observar ao longo dessas semanas de treinamentos. E a principal briga, eu diria, é na lateral esquerda, Moisés ou Paulo Vitor. O Diego Aguirre, ao longo dos últimos jogos, ele tem preparado a entrada do Paulo Vitor no time titular. Só parar para pensar que, contra o Flamengo, o Paulo Vitor foi titular, e foi muito elogiado pelo Diego Aguirre pela sua atuação defensiva, segurando o Everton Ribeiro. Depois do jogo contra o Fluminense, Paulo Vitor não entrou, mas quando o Inter precisou de soluções ofensivas, o Paulo Vitor entrou e o Moisés saiu. Foi assim na partida contra o Santos e foi assim na partida contra o Atlético Goianiense. Aos poucos, o Aguirre vem deixando claro que o Paulo Vitor está crescendo e que ele está vendo que o Moisés está abaixando o seu rendimento. Tanto que na entrevista coletiva, depois do jogo contra o Atlético, ele disse que o Moisés era titular por ter uma experiência maior que a do Paulo Vitor, por ter um número de jogos com a camisa do Inter maior do que o Paulo Vitor e um número de jogos significativo. Mas que o Paulo Vitor já está em condições de brigar por posição com ele. E isso deve acontecer no jogo contra o Sport. Eu não descarto que o Paulo Vitor seja titular no retorno do Internacional contra o Sport, na vaga exatamente do Moisés. Por tudo que o Paulo Vitor vem crescendo e por tudo que o Moisés não vem atuando bem nas últimas partidas. É uma das posições que está tendo uma briga e que pode ter alguma alteração no próximo jogo contra o Sport. Na lateral direita, Mercado e Heitor ainda estão brigando com uma vantagem para o Heitor. Só que é só esse jogo. Para a partida contra o Fortaleza, o Saravia deve estar de volta e aí ele já desembarca diretamente no time titular. No setor do meio-campo, Lindoso ou Johnny podem fazer uma briga, mas não para esse jogo contra o Sport, porque o Rodrigo Dourado está suspenso. E aí devem jogar mesmo Lindoso e Johnny e o resto do time, aquele que vocês já sabem e que vem atuando ao longo dos últimos jogos, tá, gente? Tyson fora, vai jogar Maurício. E ele vai ser um meia do Internacional, pelo menos nesses próximos 2 jogos em que o Tyson desfalca. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações e espalha o vídeo aí pra galera. Espalha o vídeo. Beijo!